Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Amém? Lá diz assim: assim então, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas quando eu estou presente, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Algumas versões vão dizer e nem ter me esforçado em vão. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e se alegrem comigo. Essa é a carta do apóstolo Paulo, dizendo e recomendando alguns pontos muito interessantes, não só para aquela geração, mas para a nossa geração também. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é que ele diz que, na época, eles viviam numa geração corrompida e depravada. Meu Deus do céu, ele não sabe o que está acontecendo hoje, não é verdade? Mas isso serve de lição e nos mostra que não somente a porta é estreita, mas o caminho também continua estreito. Eu me lembro de quando eu tive uma experiência muito grande com Deus, e você também com certeza passou por isso, ou quando você se converteu, tudo se tornou muito radical, tudo se tornou muito sensível, você se tornou sensível à voz do Espírito Santo. Mas com o passar do tempo, nós deixamos que as coisas, o tempo de igreja, e isso eu falo com propriedade, porque eu não tenho vida fora da igreja. Eu não tenho aquele testemunho de eu já bebi, eu já matei, eu já roubei. Eu nunca fiz nada disso, velho. Mas uma coisa que eu vivi foi dentro de igreja. E o tempo de igreja me fez muito mal. O sistema da igreja, com o tempo, foi me fazendo mal, porque as coisas que antes eram estreitas começaram a ficar largas. O texto da Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Para muitas pessoas a porta é estreita, mas o caminho é largo. Não, a porta é estreita e o caminho continua estreito, e são poucos os que andam por ele. Aqui Paulo ele está alertando não somente aquela geração, mas com certeza essa palavra para muitas e muitas gerações. E o que ele resume dizendo nessa carta é que o esforço que ele fez, que todo o esforço que ele fez por aquelas pessoas e por aquela igreja viesse a valer a pena. Nós nos esforçamos na vida e todo esforço ele vem com uma expectativa de um resultado. Ninguém se esforça sem uma expectativa de um resultado. Em sã consciência ninguém faz isso. Você não vai numa academia, e aqui eu estou vendo poucas pessoas que vão na academia, mas você não vai numa academia e pega um peso super pesado, é engraçado falar peso pesado, né? Mas um peso ali, ou faz um exercício de muito esforço, você pega aquele ferro e puxa assim, ó o músculo, galera, ó o bíceps,
Aí você chega pro cara e fala assim: e aí, meu irmão, por que você está fazendo isso? Ele: por nada, é que eu gosto dessa dor. Não, todo esforço ele vem com uma expectativa de um resultado. A pessoa se esforça numa academia porque ela quer um resultado. A pessoa se esforça numa faculdade porque ela quer um resultado. Nós nos esforçamos pelos nossos filhos. Eu me esforço para o meu filho hoje tem 3 anos de idade. E eu me esforço por ele, eu estou aprendendo, eu sou um pai muito novo e estou errando muito. Mas eu me esforço por ele. E eu quero que com o tempo ele veja, ele entenda e ele aprenda. Para que talvez há um ano, há anos que passarem, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, e ele for um homem, eu não venha olhar para trás e olhar o meu filho Samuel, grande, e falar: poxa, eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, eu renunciei tanto, eu fiz tanto por ele e não valeu a pena. Eu não quero que lá na frente eu olhe para as coisas que eu me esforcei, olhe para trás e diga: não valeu a pena. Porque todo esforço, ele vem com uma expectativa de um resultado. Sabe aquele dia, talvez você pai, que tem mais experiência do que eu, que deixou de comer um bife para que teu filho pudesse comer? Eu lembro que logo que nós mudamos aqui para Botucatu, passamos acho que 12, 13 anos aqui. E quando nós mudamos para cá, nós viemos de São Paulo e nós passamos muita dificuldade, mas muita dificuldade. E na época eu não entendia, mas quando eu estava indo para a escola, eu olhava meu pai e minha mãe e falava assim: pai, você não vai comer? Eu falei: não, filhão, papai não quer comer hoje. Mas na verdade não tinha o que a gente comer. E ele dava para a gente lá o bifinho ou um ovo que tinha com arroz, misturava para não engolir seco, né? Aí fica aquela geminha amarela. Oh, delícia. Meu avô fazia isso, né? Você bate o arroz com ovo, fica aquela delícia, né? Coisa de pobre, mas é uma delícia. Então nós fazia isso. E eu achava que meu pai não queria comer ovo, cara, mas não. Tanto é que hoje eu sou viciado em ovo, de tanto ovo que eu comi. Não tinha picanha, não tinha linguiça, não tinha nada. Então a gente acostumou a comer ovo. Então meus pais faziam isso e eu achava que eles não queriam comer, mas não. Eles estavam se esforçando. Eles estavam renunciando, eles não tinham que comer. Então, sabe aquele dia que você deixou de comer para que seu filho pudesse comer? Sabe aquele dia que você deixou de comprar? E quando nós nos tornamos pais, é incrível. A minha vida virou de cabeça para baixo. Porque quando eu vou trocar o instrumento, eu falo: ai meu Deus, o plano médico. Eu quero trocar o celular, eu falo: nossa, tem a fralda. Oh meu Deus, as roupas. Ah, a farmácia, Jesus. Repreende devorador, Ave Maria. Que é isso? Misericórdia. É horrível. Então, tudo que nós vamos comprar, nós pensamos: ih, cara, mas tem a escola agora. Eita, e agora eu acabei com a minha vida, meu Deus do céu. Minha esposa está grávida de novo, com 6 meses. Então eu estou me preparando, porque eu preciso renunciar. Eu preciso me esforçar pelos meus filhos. E eu não quero que esse esforço lá na frente não venha valer a pena. Nós esperamos isso da nossa esposa, do nosso esposo, do seu esposo, para as mulheres. Nós esperamos isso dos nossos amigos, porque o esforço que nós fazemos sempre vem com uma expectativa de um resultado. Na nossa infância, nós aprendemos princípios, valores e fundamentos. E nós queremos que a fidelidade, o amor, o respeito, a obediência, o sucesso... essas coisas são coisas que nós esperamos que as pessoas que nós amamos, como a nossa família, vivam. Eu me esforço porque eu espero que a minha família viva os princípios, os valores e os fundamentos. Todos nós aprendemos princípios, valores e fundamentos. Independente se você cresceu num lar de crente ou não, independente se o berço era de ouro e você não, independente da situação religiosa
da vida da sua família, você aprendeu princípios, valores e fundamentos. Independente de você não ser crente, cristão, evangélico, você aprendeu que não podia roubar, né? Você aprendeu que não podia matar, você aprendeu que não podia falar palavrão, mas um dia você falou palavrão, cara. Um dia você mentiu. Meu filho, quando tinha um ano e meio, 2 anos, ele derrubou não sei se era uma jarra de suco, alguma coisa. Eu falei, quem fez isso? Ele, não sei. 2 anos, cara. É malandro. Que isso? Não sabe, quem ensinou? Eu, quando era criança, morava em São Paulo. Ei, eu tenho que falar umas coisas aqui, cara. Vocês estão gravando mesmo? Eu estava em São Paulo e aí nós estávamos numa festa de aniversário, cara. Cara, nós chegamos lá e um menino tinha ganhado muito brinquedo. E eu fiquei muito gamado num carrinho, catei o carrinho e enfiei na cueca, cara. E guardei. Guardei, cara, e começava a correr meio assim, apertadinho, para ele não cair. Minha mãe não podia saber. Eu cheguei em casa e ela viu o carrinho na hora de tomar banho, sabe? Falou, você está brincando. Aí você pode pensar assim, mas é lógico, pastor, você é negão, você já está no sangue. Não, olha o racismo, cara. E eu roubei, cara, meus pais não eram pastores ainda, mas eles eram cristãos. Minha mãe nunca falou assim, nós vamos no aniversário, você pega os carrinhos lá, que não tem condição não, cara. Pega os carrinhos, enfia na cueca, filhão, e vem embora, e não deixa cair. Não, ela nunca falou isso. E no outro dia, na escola dominical, eu passei um constrangimento. Gente, eu tinha 5, 6 anos, e eu lembro até hoje, pastor. Eu passei um constrangimento porque, além de acordar cedo, que eu não gosto, eu tive que ir lá na mulher e falar assim, me perdoa. Olha, eu lavei o carrinho, viu? Estava na minha cueca. E devolvi o carrinho para a mulher, cara. Para o menino. Então, foi 2 coisas que marcaram muito minha vida. Primeiro, o culto de manhã, que eu não sei quem inventou isso. Culto de manhã, né? Domingo de manhã, o único dia que eu tenho para acordar tarde, velho. Eu vou acordar de manhã para ir na igreja. Mas tá bom, Deus sabe o que faz. E segunda coisa, é esse constrangimento que eu tive. Então, o meu filho, ele passa por isso, e com certeza os seus filhos, e você já passou por coisas assim. Vocês estão entendendo? Amém? Então, todos nós aprendemos princípios, valores e fundamentos. Eu aprendi que não era para roubar, mas eu roubei, cara. Eu peguei o carrinho. Eu aprendi que não era para bater, mas eu bati. Você aprendeu muitas coisas independente de ser bíblico ou não. E a palavra de Deus diz que a correção, quando ela é aplicada, ela vem com um gosto amargo. Ninguém gosta de apanhar, de ser corrigido e de ouvir o não e falar, oh, que delícia! Entendeu? Você não apanhava da sua mãe e falava assim, oh, glórias, obrigado pela essa chinelada. E antigamente, minha mãe tinha aquele chinelo Raider, que era pesado. E mãe tem uma mira que é impressionante, cara. Minha nuca tem até hoje escrito Raider aqui, ó. Da onde ela estava, ela acertava. Toda a bronca, toda a correção, ela não vem com gosto de, olha que bom. Ela produz um fruto amargo. Mas a Bíblia diz que com o tempo, se for bem aplicada, ela vai gerar frutos bons. Quando meu pai me corrigia e me batia com varinha de marmelo, aquelas que enverga assim, cara, de varinha de maçã, e não quebra. Oh, que trem ruim aquele. Não quebra de jeito nenhum, cara. E meu pai chegava e dava nas coxas. Eu achava que meu pai não me amava, cara. E um dia eu peguei minhas coisas, peguei uma trouxinha, coloquei uma banana, olha o racimo, coloquei banana, peguei o danoninho, dei uma enrolada, fui até a esquina, comi a banana, comi o danone e voltei. Mas eu falei, fugi de casa. Eu fugi porque eu não aguentava, porque eu apanhava, cara. O meu irmão Lelo, que ele era o mais novo na época, o Gui não existia ainda, foi um acidente, mas ele... O que acontecia? Ele quebrava alguma coisa e eu que apanhava, cara. Filho mais velho é assim, né? Quantos são filhos mais velhos aqui? Nós sofremos na vida. Porque o filho mais velho é um teste. Os pais erram tudo, né? Segundo melhor, né? Mas enfim. Então, quando meu pai me corrigia, cara,
Eu não gostava, mas depois de muito tempo, depois de 15, 20 anos, hoje eu com 32 anos, eu olho para trás e eu via que quando meu pai me corrigia, quando ele falou não, quando ele me corrigiu, ele me disciplinou, seja com a vara, seja com a Bíblia também, e quando ele conversou comigo, isso foi porque ele estava se esforçando para que eu fosse um resultado que valesse a pena. Todo princípio, valor e fundamento na nossa vida, eles foram colocados em nós desde pequenos. E com o passar do tempo, se você teve o conhecimento da Bíblia e uma experiência com Cristo, melhor ainda. Porque os princípios, valores e fundamentos, eles realçam em nossa vida, amém? Amém. Eu costumo dizer que princípios, valores e fundamentos são como anticorpos. Ai meu Deus, vou ter que falar, posso falar isso? É um exemplo muito fácil, mas é muito claro de entender. Princípios, valores e fundamentos são como anticorpos que funcionam bem em nossa vida. Por exemplo, eu estou suando aqui, talvez você também esteja um pouco. Por que você soa? Porque o seu corpo trabalha bem e joga para fora aquilo que não presta. Quando você espirra, o mecanismo do teu corpo, são os anticorpos jogando para fora. Às vezes você está limpando a casa e vê aquele pó, você joga para fora isso. Isso é o teu corpo rejeitando aquilo que não faz bem. E tem um exemplo muito claro, e eu vou falar aqui, mas qualquer coisa vocês cortam lá depois no vídeo. Mas o cocô é verdade. Por mais que ninguém aqui come cocô, gente, a gente come comida. Graças a Deus. Mas o cocô é algo que nós jogamos para fora porque não faz bem. E se você é uma pessoa que não faz cocô, você tem problemas. Já foi provado cientificamente que pessoas que não fazem cocô são ranzinzas, são mal-humoradas. Da onde você acha que veio a palavra, hoje eu estou enfesada? Ué? Não, vamos falar um papo aberto aqui. Quando você falar, não fala comigo não, que hoje eu estou enfesado. O que você está dizendo? Estou cheio de fezes. Então, está nervoso? Vai cagar. Brincadeira, desculpa. Princípios, valores e fundamentos são como anticorpos que funcionam bem em nosso corpo e jogam para fora tudo aquilo que não presta. Quando eu, em liberdade... Paulo diz que nós podemos tudo, mas nem tudo me convém. Quando eu, na minha liberdade, eu tenho a oportunidade, presta atenção, quando na minha liberdade eu tenho a oportunidade de errar, e eu digo não, e eu não erro, nesse momento, os princípios e valores e fundamentos que alguém colocou em minha vida passam a fazer sentido. Quando você tem a oportunidade de errar e não erra, um ensinamento um dia que um pastor, um professor, um sargento, ou um emprego, ou o seu pai, o seu avô, o seu tio, alguém te ensinou lá atrás, te corrigiu lá atrás e você não entendeu. Lá atrás, ele colocou esse princípio, fundamento e valor sobre você. E hoje, depois de 10, 20, 30, 40 anos, você em liberdade tem a oportunidade de errar e você fala, não quero. Nesse momento, aquele ensinamento passou a fazer sentido para você. E nesse momento, você passou a ser um resultado que vale a pena para essa pessoa. O que Paulo estava dizendo aqui, ele falou, gente, eu sofri muito, cara. A história de Paulo a história de Paulo nesse contexto, eu vou resumir mais ou menos para vocês, para a gente não precisar ler, porque é muito grande. Mas Paulo e Silas, eles entram numa cidade, se não me engano, de Éfeso, para pregarem, e lá eles convertem, eles pregam o evangelho para uma vendedora de púrpura. E a vendedora de púrpura leva eles para dentro da sua casa, e lá eles pregam o evangelho, e a família dela se converte. Com os dias eles continuam pregando, e eles expulsam um demônio de uma mulher que tinha esse espírito de adivinhação, e isso causou um problema gigante para os caras, porque tinha gente que lucrava em cima dessa mulher.
Então, eles cobravam, era meio que uma empresa nisso. Então, quando eles tiraram um espírito maligno sobre aquela mulher, faliu a empresa dos caras. Os caras foram até as autoridades e dizem, aqueles dois malandros ali, estão corrompendo os bons costumes da época. Os bons costumes aqui, cara. Eles estão corrompendo todo o negócio, estão fazendo uma bagunça. E aí vão lá, as autoridades pegam Paulo e Silas, prendem ele, arrastam ele, colocam ele em cativeiro, amarram as suas mãos, amarram seus pés, eles apanham de paulada, eles são chicoteados, eles são ensanguentados, e no meio da noite, cansados, feridos, com fome, fedendo, com sangue em tudo que é parte do corpo, eles começam a adorar a Deus. Começam a cantar, e a Bíblia diz que as prisões se abriram, as correntes se quebraram, e no momento que eles estavam saindo correndo, eles viram o carcereiro falando, eu vou me matar, porque ninguém vai acreditar que essas correntes quebraram sozinhos, os caras vão falar que fui eu estou ferrado. E a oportunidade que Paulo e Silas falou, corre negado, eles veem o cara sentado, falando, oh meu Deus do céu, ó o pobre coitado, vem cá, e sentou junto com ele, falou, o que está acontecendo? Vou me matar, ninguém vai acreditar que esse negócio abriu sozinho, cara. Vocês estão ferrando com a minha vida. Fica assim, não. E começam a pregar a Jesus. O carcereiro se converte. Leva Paulo e Silas para sua casa e toda a sua família se converte. Paulo e Silas de novo, a próxima semana pregando evangelho. E as autoridades viram que os caras estavam lá de novo, prende Paulo e Silas, arrastam para a cadeia, e chicote, e bate. E foi nesse ambiente tranquilo que Paulo e Silas começam a igreja. Quando ele escreve essa carta que nós lemos agora, ele não está escrevendo para uma vendedora de púrpura, ele não está escrevendo para um carcereiro, ele está escrevendo para uma igreja que existia ali. Olha como eles cresceram, e ele diz, olha, por favor, sejam pessoas de Deus, sejam como Cristo aqui na terra, para que quando eu estiver no final da minha vida, eu venho olhar para trás, olhar a vida de vocês e dizer, valeu a pena cada paulada, cada chicotada, valeu a pena a fome, valeu a pena o náufrago, valeu a pena a prisão, valeu a pena o frio, valeu a pena todo o sofrimento, porque vocês são pessoas de Deus. Paulo, ele tinha toda a autoridade e propriedade para dizer isso, porque ele sofreu sangue, ele passou por muitas lutas por esse povo, e a única coisa que ele pediu é, gente, pelo amor de Deus, olhe tudo que eu fiz, façam com que o meu esforço venha valer a pena. Paulo podia dizer isso? Sim, ele tinha todo o direito de dizer isso. O maior dos esforços, mais do que Paulo, foi o esforço de Jesus Cristo. Eu li um livro de Max Lucado que ele diz que o primeiro esforço de Deus foi se resumir a um ventre. O Deus onde as nuvens são o pó dos seus pés e toda a galáxia de todo o universo cabe na palma das suas mãos, se resumiu ao ventre de uma mulher. E todo o esforço que Cristo fez, não só na cruz, mas tentando falar e mostrar a verdade para os cabeçudos dos fariseus, todo o ministério de Cristo, toda a tentação depois do batismo, em Mateus capítulo 4, tudo que Jesus passou, sofreu, ministrou, e principalmente o sacrifício da cruz, que foi a morte e a ressurreição, foi o maior esforço que alguém poderia ter feito. Mas às vezes, não vale a pena para mim. Valeu a pena sim, a Bíblia diz que Deus é satisfeito pela obra da cruz, mas às vezes no meu dia a dia, o sacrifício de Cristo não vale a pena. Às vezes na minha vida não está valendo a pena o que Cristo fez. Mateus capítulo 4, logo no começo, diz que Jesus ele foi se batizar, e é engraçado, porque eu não sei quanto aos irmãos, mas eu perguntei o porquê que Jesus teve que se batizar, sendo que o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Jesus não tinha no que se arrepender. E Jesus chega lá, amarra os cabelos, faz o coque, que ele que mandou a moda, passa um óleo na barba, fala, João Batista, veio que se batizar. Você está brincando, velho. Você está tirando.
O que você está fazendo aqui? Jesus, eu e você sabe que você não precisa se batizar, né? Meu batismo é de arrependimento, sacou? Tu não tem pecado, mano. Ele falou, deixa, para que seja cumprida toda a obra e vontade de Deus. Deixa. Vamos batizar. E quando ele se batiza, o céu se abre e vem uma voz. Esse é meu filho amado, que vale a pena. Esse aí, esse é meu filho amado, que vale a pena. Nós precisamos arrancar esse suspiro de Deus. Deus, ao olhar dos céus, Ele tem que olhar para a sua vida e falar, você é um resultado que vale a pena. E a pergunta que o Espírito Santo faz individualmente a cada um, e ninguém pode perguntar para a pessoa do lado. Na verdade, a pergunta que eu faço para vocês como desafio é, será que Deus tem nos olhado e falado isso? Tu é um resultado que vale a pena, hein, filhão? Ou Jesus tem visto as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e tem falado, poxa, sofri tanto, não está valendo a pena. Nós precisamos ser um resultado que vale a pena. Nós desde meninos fomos acostumados a ter o que você quer ser quando crescer. Qual é o carro que você quer ter? Qual é a casa que você quer ter? Qual é a faculdade que você quer fazer? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos? Nós precisamos trocar o ter pelo ser. Nós não precisamos buscar ter um resultado, mas nós precisamos buscar ser um resultado na vida de alguém. Buscar ter resultado já é normal, a gente já acostumou com isso. E é normal, sim, temos que estudar, sim, temos que trabalhar, sim, e isso é algo normal no nosso cotidiano. Mas nós temos que parar um pouco com essas ambições e buscar a ser um resultado que vale a pena para alguém. A pergunta é, será que você e eu somos um resultado que vale a pena para os nossos pais? Será que você é um resultado que vale a pena para o seu patrão? Será que você é um resultado que vale a pena para a tua esposa ou para os teus filhos? Será que você é um resultado que vale a pena para o reino, para o pastor? Essa é a pergunta que o Espírito Santo tem feito a nós. O evangelho está tão corrompido, o sistema está tão feio, que as igrejas estão trocando a imagem de Deus de pai e fazendo dele um negociador. Deus, eu dou o meu dízimo para você me dar uma casa. Deus, eu vou jejuar para você fazer isso. O relacionamento que nós precisamos ter com o Espírito Santo é um relacionamento baseado no amor. Na minha liberdade eu decido falar sim, na minha liberdade eu decido ficar contigo. Não é troca, não é barganha. Eu preciso ser um resultado que vale a pena para Cristo. Nós precisamos ser uma igreja que vale a pena para Cristo, que vale a pena para os apóstolos. A Bíblia, seja no iPad, no celular, ou seja aí, essas folhas, elas foram escritas com letras de sangue. Isso é muito sério, o evangelho é muito sério, o cristianismo é muito sério, ao mesmo tempo que é muito simples, mas o homem tem a tendência em complicar as coisas. O porquê que nós complicamos ser crente? Por que nós complicamos os cultos? Por que nós complicamos o relacionamento com o Espírito Santo? Eu conheço um monte de amigos, principalmente aqui em Botucatu, que eu cresci, que hoje são desigrejados. E a igreja talvez pode acusar os caras e falar lá, bando de desviado. Mas eu falo, os caras são cristãos, mas não se encaixam mais na igreja. Deus perdoa, Deus lava, redime, restaura, mas a igreja nunca esquece, a igreja aponta. O evangelho é simples, Jesus é simples. Jesus é simples, o cristianismo é simples. É simples, cara. Em vez de nós como cristãos e igreja nos preocuparmos em ser um resultado que vale a pena para a sociedade, em ser um resultado que vale a pena para as crianças, em ser um resultado que vale a pena para o bairro. Vocês estão num bairro aqui, como que chama esse bairro?
Boa Vista. Qual é a responsabilidade em nossa consciência, daqui da igreja Vineyard, em ser um resultado que vale a pena para o bairro Boa Vista? O que nós como igreja temos feito. As pessoas, elas se encontram e são muito mais bem tratadas nos alcoólatras anônimos do que dentro das igrejas. Isso é terrível, cara. O homossexual, ele é muito mais bem tratado em outros lugares do que dentro da igreja. O lugar que ele tem que ser abraçado, o lugar que o viciado tem que ser tratado, acolhido, o lugar que o adúltero, o que for, ele tem que se encontrar aqui. Mas a igreja julga, a igreja coloca um peso tão grande e coloca barganhas e trocas. Então a pessoa primeiro ela se converte a Cristo, depois ela se converte à igreja, aí ela vê que é diferente de Cristo, ela se torna um religioso ou ela sai fora. Nós precisamos mudar a nossa geração, em nome de Jesus. Nós precisamos ter a consciência de ser um resultado que vale a pena para Deus e para as pessoas. Essa consciência tem que estar em nós. Amém? Já estou encerrando. Deixa para lá que eu já perdi tudo que está dizendo aqui. Estava lendo sobre o capítulo 6 de João. Eu achei fantástico, porque acontecem muitas coisas no capítulo 6. É um capítulo grande que tem 60 e poucos versículos. Preste bem atenção. É tão grande que primeiro Jesus ele multiplica pães e peixe. Pá, multiplica, a galera fala, nossa, mano, que peixinho bom. E aí, beleza. E a multidão começa a acompanhar Jesus por causa disso. E aí termina o culto, e a Bíblia diz, eu vi um estudo que toda vez que está escrito multidão na Bíblia, é uma média de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, imagine que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tinha muita gente, tinha gente a rodo. E ali Jesus multiplicou pães e peixes, e um milagre aconteceu, sobrenatural aconteceu. Os caras, o sapatinho de fogo, foi maravilhoso. No mesmo capítulo, Jesus sai e ele entra no barco. Ele diz para os 12, entra vocês no barco, que daqui a pouco eu vou. E os caras foram. Os caras cataram o barquinho e foram. E aí Jesus chegou e falou, mas não esperaram, bicho, eu falei que já ia. Ele falou, vou andando. Aí vou tirar uma onda. Jesus, amarrou o coquinho e foi andando. E aí os caras olham e falam, um fantasma, Mike? Que é isso aí que está lá no... E aí tem toda a história, não, sou Jesus. Jesus olha para os caras, fala, olha o que está acontecendo. Aí ele entra no barco, tudo bem. E aí falou, vamos voltar que amanhã tem culto de manhã. Quando eles voltam para cá, Jesus falou, não, vira para o outro lado, bicho. Não quer... Mas Jesus, é amanhã. Então o pessoal do louvor, da dança, os presbíteros, tá todo mundo lá, cara. As cadeiras, os caras estão arrumando as cadeiras já. Não, vamos para o outro lado do mar. Jesus pega o barco, vira e vai para o outro lado. E lá eles dormem. E no outro dia de manhã, a igreja vem. Multidão. Olha que igreja boa, hein? 5.000 pessoas. Homem, mulher, criança, todo mundo assim, ó, maravilha de igreja. Lotado na beira do mar. Cadê Jesus? Deve estar atrasado. Os caras começam a arrumar as cadeiras. Começa a afinar o violão. Cadê o pregador? Cadê Jesus? Jesus estava do outro lado com os discípulos. Aí o Zé Mané lá olhou e falou, olha Jesus do outro lado lá. Galera, vamos embora. E a Bíblia diz que os caras começam a lotar as embarcações e ir até Jesus. Jesus do outro lado falou, ô povo chato. E aí todo mundo, imagina 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças, passam para o outro lado da costa do mar. Foram lá para o outro lado. Aí chegam lá, falou, Jesus, nós viemos até aqui, bicho. Vocês são um bando de interesseiros. E Jesus dá a maior bronca que ele já tinha dado. Mas Jesus acaba com eles. Vocês são os interesseiros. Vocês estão muito mais preocupados no pão que vocês comem e se saciam agora do que no verdadeiro pão da vida. O pastor falou sobre o Pai Nosso. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele está falando sobre ele. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje, ele está falando dele. Eu sou o pão da vida.
comam de mim todos os dias. Vocês estão muito mais interessados em ter resultados do que ser um resultado. Vocês estão interessados em coisas supérfluas, coisas que vão se acabar no momento, mas eu sou para sempre, eu sou eterno. É esse pão que vocês têm que comer. Vocês são um bando de interesseiros. Vocês não estão aqui pelo quem eu sou, mas pelo que eu posso fazer. E nisso o pessoal dá aquela engolidinha e fala: eita palavrinha dura. Aí ele falou, e o povo começa a dizer: dura essa palavra de Jesus. E no mesmo instante, o irmãozinho ali levanta: eu não vou ficar aqui nessa igreja não. Eu vou lá pro rabino lá que é melhor. E começam a ir. E como o povo começou a levantar, aquele burbulho de conversa: vambora. Pega a criança, levanta no barco. E começou aquela pobreada, tudo indo embora. Ali acontece o primeiro avivamento na igreja. Avivamento não está ligado a grandes multidões, a festas e a barulho. Avivamento está ligado à conexão com o Evangelho e Cristo. Avivamento não está ligado com a igreja, avivamento está ligado com o céu. Quando Jesus mostra o céu, quando Jesus mostra o verdadeiro cristianismo, quando Jesus fala: olha, vocês estão se preocupando com o que ter e não com o que ser, o crente religioso vai embora. 2 pastores estavam conversando, isso é fato. E ele diz: e aí, amigo, como que foi o teu ano? Eu falei: maravilhoso, estendemos a igreja, mudamos, fomos para um tempo maior, tivemos que comprar um monte de cadeira, criança, está todo mundo uma maravilha, crescemos barbaramente. Barbaridade. E você, amigo, como que foi? E esse pastor disse: nós sofremos o avivamento. Sofreram o avivamento? Sim. Então vocês mudaram de prédio? Não, nós perdemos 500 pessoas. Quando há um encontro com o cristianismo puro e simples, religioso não fica. O cristão de verdade está do outro lado. Quando Jesus termina de dar bronca e fala: aí vocês, imagina Jesus bravo. O homem parava até a tempestade. Imagina ele: Hadouken! Dá uma dura na galera, velho. Aí ele olha para os discípulos e fala: vocês, o quê? Vocês também podem ir. É isso que ele fala no capítulo 6, lá no versículo 60 e alguma coisa. O que vocês estão olhando? Vocês ouviram? Sim, nós ouvimos. Então, se quiserem, podem ir também. E os discípulos disseram. Pedro disse talvez uma das maiores frases e mais conhecidas dentro das igrejas: o que fazer? Para onde ir se só tu tens a palavra de vida eterna? Traduzindo, Pedro olhou para ele e falou assim: é verdade, Jesus, nós podemos ir. O senhor tem razão. O senhor tem razão, velho. Você falou umas verdades aí, deu uma, nós entendemos. Nós podemos ir embora, mas nós queremos ficar. Eu já ouvi muita frase, eu estou terminando de verdade, que nós somos livres para adorar ao Senhor. Esse texto de capítulo 6 de João mostra o verdadeiro sentido do que é ser livre para adorar. Adorar é colocar algo em primeiro lugar, é reconhecer que tal pessoa é soberana a você. Os apóstolos tinham a liberdade de ir embora, mas optaram, por causa dos princípios, valores e fundamentos não corrompidos, em colocar Jesus em primeiro lugar. A multidão não colocou Jesus em primeiro lugar, mas os apóstolos, em liberdade de ir embora, disseram: vamos ficar. Então, na minha liberdade, eu não pulo, não danço, não grito, não canto, não toco. Isso tudo são expressões. Mas na minha liberdade, eu digo não. Na minha liberdade, eu digo não ao site pornográfico. Na minha liberdade, eu digo não a atrair a minha esposa. Na minha liberdade, quando eu puder fazer isso, eu digo não. Na minha liberdade, eu não minto. Na minha liberdade, eu optei por Jesus.
Na minha liberdade, eu olhei para ele e falei: só o Senhor tem as palavras da vida eterna, de vida eterna. Na minha liberdade. Quando nós entendemos que em nossa liberdade nós optamos por Cristo, então aí nasce o relacionamento puro do cristianismo, do Espírito Santo, que é o relacionamento baseado no amor. Eu não vou para lá porque eu tenho medo que Deus vai descer com raio em mim. Quando eu era menino, na escola dominical, eu cantava: cuidado, olhinho, o que vê. Meu Deus do céu, o Deus vai matar eu, cara. Cuidado, mãozinha, o que toca. Eu já ficava assim, achando que Deus ia... A hora que eu colocasse a mão no errado, Deus ia vir com um machado celeste. Pá! Moleque safado, não é para colocar a mão aí, bisonhento, vai embora. Jesus. Então eu cresci com medo de Deus. O relacionamento do Espírito Santo não é baseado no medo, na troca, na barganha, mas é no amor. É saber e entender que: Pai, eu quero ser um resultado que vale a pena para Ti. Eu quero ser um resultado que vale a pena para o reino. Eu quero ser um resultado que vale a pena para a igreja. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu não quero me entregar ao sistema. O evangelho está corrompido? Tá. O cristianismo está corrompido? Não. O cristianismo não se corrompe. Os crentes estão corrompidos. O cristianismo não. O verdadeiro cristianismo, ele é puro, ele é simples, e ele espera que filhos, à imagem do Pai, levante suas mãos e diga: eu fico com você, eu fico contigo porque eu te amo, não é por medo, não é pelo que o Senhor pode me dar, não é pelo pão, não é pelo peixe, mas é porque o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe por que até hoje eu estou na igreja? Porque eu acredito que a igreja vai mudar, cara. É triste. Tem amigos que falam assim: o que você está fazendo até hoje aí, cara? Eu falei: eu acredito que a igreja vai mudar. E eu não vou arredar meu pé. E eu quero fazer a diferença. Eu não estou seguindo a igreja, eu não estou aqui porque Deus pode fazer. Não. Eu entendi, eu já levei a bronca. E eu quero ser um resultado que vale a pena para o meu Pai. Concluindo, eu digo que quando Deus nos criou, Ele nos criou a imagem e semelhança. Ou seja, Ele colocou uma forma em nós. A forma de Cristo, uma forma. Mas com o passar do tempo, as artimanhas do inimigo, de Satanás, de uma forma sutil, ele foi corrompendo os bons costumes, os princípios e os valores do que é ser igreja. E nós fomos perdendo essa forma. Nós fomos perdendo essa identidade. Que nós possamos ser os filhos que volte à forma que Deus nos criou. Que nós possamos ser parecidos com Deus. Porque preste bem atenção, se eu olho Deus da maneira errada, eu me torno a imagem errada de Deus. E eu transmito a imagem errada de Deus. Estamos lotados de pessoas assim. Apóstolos, pastores, bispos. Eu não preciso falar. Que olham Deus de uma forma errada, se tornam a imagem errada de Deus e repassam a imagem errada de Deus. E nesse momento, eles criam em muita gente a imagem errada de Deus. Eles criam a imagem errada de ser igreja. Se eu olhar Deus da maneira certa, eu vou ser igual a Ele. E eu vou transmitir a maneira exata de Deus. E eu vou gerar nas pessoas, na minha casa, nos meus amigos, na empresa, na faculdade, em onde eu estiver, eu vou ser a imagem de Cristo. Sabe o que isso significa? Que onde você estiver, o céu será revelado. Ponto. Deixe Deus usar você.
seja tocando, seja brincando, seja na sua casa, seja na faculdade. Não estou falando para você meter a Bíblia embaixo do sobaco e falar: irmãos, não é isso. Sejam como Cristo. E eu encerro dizendo uma frase que marcou minha vida: não seja parecido com os crentes, seja parecido com Cristo. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. E antes que você se mova muito, eu quero que você abaixe sua cabeça, feche teus olhos, porque nós não podemos sair daqui sem ter uma oração de arrependimento e pedir perdão a Jesus, dizendo: Deus, eu reconheço que eu tenho errado sim, eu reconheço que eu não tenho dominado muito as minhas vontades, mas eu quero me reconciliar contigo. Por favor, feche teus olhos. Comece a colocar palavras na sua boca, e eu não quero fazer isso por você, mas de verdade, Jesus Cristo, o mesmo que criou, o mesmo Deus que criou todo o universo, Ele está aqui em sua frente, na sua frente. Aliás, está dentro de você. De verdade, ore aquilo que Ele quer ouvir. Mas Deus, o Senhor conhece as minhas palavras antes mesmo de chegar na minha boca. Mas na sua limitação, tente surpreender, Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Faça uma oração de perdão e arrependimento. Esqueça a pessoa que está do seu lado. Feche bem forte seus olhos. Bem forte. Comece a levantar a sua voz dizendo: Pai, cria em mim um espírito reto, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Isso, comece a colocar palavras. Diga: Deus, me perdoa porque eu não tenho sido um resultado que vale a pena. Eu tenho muito mais me importado em ter resultados do que ser um resultado. Deus, me perdoa porque eu tenho tanto tempo de igreja, eu já li tanta Bíblia, eu já orei tanto, eu já falei tanto, eu já preguei tanto, eu já toquei tanto, eu já cantei tanto, eu já dancei tanto, eu já fui em tantos cultos, mas eu preciso ser um resultado que vale a pena para ti, Pai. Me perdoe porque eu acostumei com o Evangelho, me perdoe porque eu acostumei com o sistema. E o verdadeiro Evangelho, as boas novas, eu não tenho vivido. Pai, me ensina a não trocar o eterno pelo momentâneo. A tentação que Cristo sofreu no deserto, Ele tinha fome, e Satanás disse: ei, transforme essa pedra em pães. Ele estava dizendo: transforme, troque o eterno pelo momentâneo. Quanto tempo dura uma pedra? Talvez 3.000 anos. E quanto tempo dura um pão? Quando Satanás diz isso para Cristo, ele está dizendo: troque o eterno pelo momento, troque a santidade pelo pecado. É 3 minutos, é 1 minuto, ninguém vê. Mas Cristo, pela consciência, Ele disse: não. Feche teus olhos e comece a orar o mais alto que você puder nesse momento. Levante sua voz. Vamos. Enquanto você está de olhos fechados, eu quero encerrar esse momento. O Espírito Santo está ministrando em seu coração.
tempo atrás, estava passando por muita dificuldade de entender tudo o que estava acontecendo. Eu escrevi uma canção e eu espero que, enquanto você com os olhos fechados ouça essa canção, o Espírito Santo possa ministrar em seu coração, em nome de Jesus. Busco entender, compreender, tantas perguntas pra fazer. Não era para ser assim, mas o simples se tornou complicado. De amar alguém mais do que eu, o evangelho é bem mais simples de viver, de entender que não sou merecedor, e a graça é maior do que a lei. Pai, me ajude a caminhar, tua palavra é minha direção. Eu quero aprender, me desprender. Preciso tanto me livrar do errado e olhar alguém mais do que eu, lavando os pés de um outro que não mereceu. Sem entender, isso é constrangedor. É graça, é um verdadeiro amor. La 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 la. La 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 la. Eu busco entender, compreender, tantas perguntas pra fazer. Não era para ser assim, mas o simples se tornou complicado. De olhar, de amar alguém mais do que eu, o evangelho é bem mais simples de viver, de entender que não sou merecedor, e a graça é maior do que a lei. Na na la la na. La 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 la. Pai, me ajude a caminhar, tua palavra é minha direção. Eu quero aprender, me desprender. Preciso tanto me livrar do errado e olhar alguém mais do que eu, lavando os pés de um outro que não mereceu. Sem entender, isso é constrangedor. É graça, é o verdadeiro amor. Fácil de aprender, é simples de viver. Quanto mais eu adoro, mais pareço com você.
vem me incendiar com tua graça, o teu amor. Eu quero mais, te quero mais. É fácil de aprender, é simples de viver. Quanto mais adoro, mais pareço com você. Vem me incendiar com tua graça, o teu amor. Eu quero mais, te quero mais. Eu quero mais. Espírito Santo, não é bem mais simples, é fácil de aprender, é simples de viver. Quanto mais adoro, mais pareço com você. Vem me incendiar com tua graça, o teu amor. Eu quero mais, te quero mais. É fácil de aprender, é simples de viver. Quanto mais adoro, mais pareço com você. Vem me incendiar com tua graça, o teu amor. Eu quero mais, eu quero mais. Fácil de aprender, simples de viver. Quanto mais adoro, mais pareço com você. Vem me incendiar com tua graça, o teu amor. Eu quero mais, te quero mais. É bem mais simples, o evangelho é simples, Jesus é simples. Cante comigo. É fácil de aprender, é simples de viver. Quanto mais adoro, mais pareço com você. É fácil de aprender, é simples de viver. Quanto mais adoro, mais pareço com você. Vem me incendiar com tua graça, o teu amor. Eu quero mais, te quero mais. Cante. É fácil de aprender, é simples de viver. Quanto mais adoro, mais pareço com você. Vem me incendiar com tua graça, o teu amor. Eu quero mais, te quero mais. É fácil de aprender, é simples de viver. Quanto mais adoro, mais pareço com você. Vem me incendiar com tua graça, o teu amor. Eu quero mais, te quero mais, Jesus. Quero mais de ti, Senhor. O evangelho é simples, ser cristão é simples. Pai, nós queremos ser um resultado que vale a pena para o Senhor e para as pessoas que estão à nossa volta. Como igreja, como homem, como mulher, como pai, como filho, como funcionário ou patrão, aonde nós estivermos, que nós possamos ser um resultado que vale a pena, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Quero encerrar orando pelos pastores. Vocês podem vir aqui? Sabe, desculpe por estender só um pouco, mas eu tenho passado por muitas igrejas e eu tenho visto pastores sofrendo, pastores que não têm sido honrados. E de verdade, a igreja precisa ser um resultado que vale a pena para o pastor. Não estava nem combinado isso, mas eu preciso falar isso. E eu falo como filho de pastor. Eu cresci vendo meu pai sofreu muito, cara. E de verdade, que essa igreja venha ser um resultado que vale a pena. Em cada lágrima, em cada oração, em cada joelho dobrado, em cada o evangelho, em cada pregação. Sabe, para pregar às vezes nós renunciamos tempo com os filhos, não é? Nós trabalhamos, o pastor trabalha, tá que nem o pai do Cris, né? Trabalha ali, trabalha aqui, tem a igreja. E o tempo que ele tem, ele se prepara, ele se dedica para trazer uma ministração de Deus no seu coração. Os pastores, e de verdade, o meu desejo, eu não conheço a maioria aqui, mas o meu desejo é que vocês se juntem a igrejas
onde nós temos passado, e igrejas feito aliança com os pastores, dizendo: nós teremos um resultado que vale a pena para vocês. Ei, pastor, pode contar comigo. Pastores, pode contar comigo. O que eu posso fazer? Eu sei arrumar cadeira. Eu gosto de falar, eu quero ministrar em pequenos grupos. Eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei fazer pirofagia. Então faz para Cristo, eu quero fazer alguma coisa. Que depois de hoje, de verdade, procure os pastores. Se você sentir de vir agora, amém. Se for no final do culto, amém. Se for outro dia, se for na casa deles, mas vá lá. Não perca essa oportunidade. Olhe nos olhos dele e fala: olha, pastores, eu quero ser um resultado. E de verdade, eu quero ser um resultado que vale a pena na vida de vocês. É por isso que a gente está aqui. Amém? Vamos orar por eles? Levante suas mãos. Espírito Santo, nós oramos, Senhor, pela vida dos pastores. Nós acreditamos, ó Pai, que não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor permita. Se o Senhor colocou eles aqui, e realmente o Senhor colocou, é porque o Senhor quis, na sua soberania, sem precisar pedir permissão para ninguém. E nós acreditamos no projeto que o Senhor tem para essa cidade, no evangelho simples, no evangelho puro, e que Deus, eles possam sentir e viver uma grande honra, Senhor, e ser amado por cada discípulo, cada membro dessa igreja. E que essa igreja, em nome de Jesus, venha a ser diferente, venha a ser um resultado que vale a pena, por cada choro, por cada lágrima, pelo cansaço, pela disposição, pelo amor. Que essa igreja venha a ser um resultado que vale a pena na vida dos pastores. Pai, nós oramos por uma aliança inquebrável, pelo relacionamento puro, um relacionamento entre igreja e pastores, um relacionamento de irmãos, um relacionamento de comunhão, baseado no amor, estruturado no amor de Cristo. Em nome de Jesus, em Teu nome nós declaramos que venha o Teu reino, que seja feito o Teu reino, a Tua justiça, a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja aplauda ao Senhor Deus, em nome de Jesus, amém.